que Nietzsche pensa sobre a história, o estudo da história e para que ela serve. Nietzsche tem um texto sobre isso, ele aborda isso em vários momentos, mas ele tem um texto especificamente sobre isso, chamado A Segunda Consideração Intempestiva. Ele abre esse texto com uma frase do Goethe, que vai aparecer aí para você. Goethe diz assim: "Me é odioso tudo que simplesmente me instrui, sem aumentar ou imediatamente vivificar a minha atividade." Quer dizer, Nietzsche rejeita todo o saber, todo o conhecimento, está expresso nessa frase, que rejeita a vida, que adormece os nossos sentidos, que é contrário à nossa felicidade, à nossa vivificação, aos nossos sentimentos, em suma, a vida. Aí entra bem a ideia de niilismo para Nietzsche. Temos um vídeo aqui no canal especificamente sobre a questão do niilismo, mas falando de uma maneira resumida, em Nietzsche, o que é o niilismo? São valores que por dentro são ocos, que por dentro são vazios, como o platonismo, como o cristianismo, na visão dele, claro, valores que por trás não há nada. Lembre-se que niilismo vem de nihil, que significa nada. Valores que são contrários à vida, contrários à existência. Então, revolução, Deus, valores negativos, valores vazios que acabam por abafar, acabam por amassar, acabam por adormecer a nossa vida. Então a grande questão é, o estudo da história, o estudo histórico, o conhecimento de história, é um conhecimento nihilista? É um conhecimento que é ruim para a vida? Ou será que a história pode servir à vida? Veja que para Nietzsche, a importância de um valor é que este valor sirva à vida. Essa é a busca dele. Então romper com esses valores nihilistas e criar valores que sirvam à vida, aquilo que o Russell chamava de a transcendência na imanência. Quer dizer, valores que deem sentido às coisas pela própria vida. E será que a história se encaixa nisso? A história é boa ou é ruim para a nossa vida? Vamos ver. Pense no grupo de cachorros que passa ao seu lado. Eles não estão sofrendo, pensando, lembrando dos problemas que eles tiveram na infância. Eles não estão também ansiosos, pensando no futuro, que momento que vai chegar a aposentadoria, se é que ela vai chegar algum dia. Não. Esses animais, esses cachorros que passam ao seu lado, estão pulando, estão correndo, porque eles vivem historicamente. Eles vivem sem passado, eles vivem sem futuro. Portanto, sem a depressão, sem a ansiedade, sem excesso de futuro, sem excesso de passado. Todas as dores que eles conhecem são dores muito mais físicas do que dores que vêm de lembranças ou de antecipações. Bom, Nietzsche coloca isso. Olhamos para os animais e é como se olhássemos para um paraíso perdido. Porque nós somos capazes de lembrar. Nós somos capazes de fazer projeções, de esperar coisas, de querer coisas. Nós não vivemos como os outros animais. Nós não vivemos historicamente. Nós podemos dizer a expressão foi. Nós podemos pensar a expressão foi. E isso, diz Nietzsche, é o começo de toda a nossa infelicidade. Claro, primeiro, há pessoas que passaram por grandes problemas no passado. E mesmo assim elas vivem muito bem, como se aquilo nunca tivesse acontecido, ou como se elas tivessem de alguma maneira conseguido digerir aquilo. Em contrapartida, há pessoas que sofreram problemas no passado muito menores que a outra pessoa, que eu citei agora há pouco. E essa pessoa vive mal, sempre remoendo, sempre no remorso, sempre revivendo aquele problema, sempre esperando problemas próximos, sempre antecipando problemas que ainda não aconteceram. Quer dizer, é fato de que não há como ser humano sem pensar no passado, sem pensar no futuro. Ser humano é você relembrar, você pensar, analisar. Se nós vivêssemos apenas no presente, apenas no instante, a todo momento, seríamos como animais, como os outros animais. E é impossível voltarmos. Se é que um dia fomos assim, é impossível voltarmos a sermos assim. De qualquer maneira, aquele momento na nossa vida que experimentamos as maiores felicidades, pense nos momentos da sua vida que você experimentou as maiores felicidades, os maiores prazeres, aqueles momentos mais intensos, diz Nietzsche, são momentos que parece que o futuro e o passado são suspensos. São momentos que parece que estamos perfeitamente imersos no presente. É fato de que ser humano é pensar no passado e no futuro.
É fato de que grandes momentos nos sentimos como se o tempo estivesse suspenso. É fato de que os outros animais vivem no presente. Bom, a história diz respeito ao passado, diz respeito à lembrança, diz respeito a algum tipo de memória. É possível colocar essa história a serviço da vida se o passado tão frequentemente nos oprime tanto? Como produzir um conhecimento histórico que seja bom para a gente? Bom, para esclarecer esse ponto, Nietzsche fala que existem 3 tipos de história: a monumental, a antiquária e a crítica. E para cada um desses 3 tipos de história, Nietzsche apresenta uma vantagem e uma desvantagem. Então vamos analisar uma por uma, vamos ver o que é a sua desvantagem para a vida e a sua desvantagem para a vida. O primeiro tipo de história que o Nietzsche mostra, ele vai chamar então de história monumental. É a história que mostra os grandes homens do passado, os grandes feitos. Não estou falando daquela história que mostra nomes e datas. Estou falando de uma história que realmente retrata grandes casos, pessoas que foram, sei lá, não só grandes guerreiros, também grandes homens misericordiosos, grandes homens meditativos, grandes seres que caminharam por essa terra. Estudar esse tipo de história, disse Nietzsche, pode ser uma maneira de extrair desses homens uma força, de que eles nos ajudem, nos inspirando, nos dando força a nós mesmos fazermos coisas grandiosas no nosso presente. O Schopenhauer dizia que a fama é uma coisa ruim. Você querer uma fama depois de morrer é uma questão de vaidade. E o Nietzsche discorda do Schopenhauer. Nietzsche diz que a fama pós-morte não é vaidade. A fama pós-morte é uma maneira dos grandes homens passarem a tocha um para o outro. É uma maneira de nós protestarmos contra a nossa própria finitude. Bom, esse tipo de história, diz o Nietzsche, estaria presente, por exemplo, nos textos do Políbio, é um historiador grego que escreve sobre a história de Roma, nos textos de Tucídides, que escreve sobre a história da Guerra do Peloponeso. Então, quando Tucídides escreve a história da Guerra do Peloponeso, ele tem esse caráter exemplar de nos ensinar coisas para o futuro. Só que se essa história grandiosa, monumental, pode nos dar força, exemplos, ela também tem seus perigos. Como é que a história monumental pode ser um perigo para nós? Ora, diz Nietzsche, existem pessoas gananciosas, oportunistas, covardes e fracas. Pessoas que podem pegar esses grandes homens do passado, apresentá-los para as novas gerações e falarem assim: ó crianças, existiram grandes homens no passado e tudo que poderia ter sido feito já foi feito. Diz o Nietzsche, há pessoas que gostam mais de admirar as coisas grandiosas do que fazer coisas grandiosas. Quer dizer, em vez das pessoas se inspirarem e extraírem forças desses grandes nomes do passado, as pessoas usam esses grandes nomes do passado exatamente para não fazer nada, para dizer que o que poderia ter sido feito já foi feito. Pessoas, diz o Nietzsche, que querem que os mortos enterrem os vivos. Então veja que se por um lado essa história pode nos ajudar a extrair forças, nos inspirar, tem gente que pode usar essa história também para nos sufocar. Gente que gosta de falar, criticar, dizer, lembrar, olha como esses caras foram grandes, mas que não fazem nada. A gente sempre ouve falar, né, de pessoas que estudam tanto a história, que esquecem de fazer a história, de viver a história. Isso para o Nietzsche é um problema. Isso para o Nietzsche é quando a história contribui para sufocar a vida. Eu me lembro bem das pessoas, eu conheço muitas assim, que adoram falar assim, porque o brasileiro isso, o brasileiro aquilo, o brasileiro é preguiçoso, não sei o que lá. E essas pessoas que falam isso geralmente são elas próprias brasileiras. Elas colocam o brasileiro como uma coisa externa a elas. Pessoas, que é o que o Nietzsche está falando, que adoram criticar, falar, lembrar, mas elas próprias não fazem nada. E isso é uma coisa, na visão do Nietzsche, que devemos evitar. Um segundo tipo de história, além da monumental que falamos agora, é a história que o Nietzsche vai chamar de história antiquária. Quando estudamos a nossa cidade, estudamos a nossa nação, estudamos o nosso país, a nossa comunidade, a nossa família, os nossos ancestrais, e esse estudo nos faz bem. Nós nos sentimos como árvores, felizes com as suas raízes.
sentimos como pássaros, felizes como um ninho. É uma história que cria raízes, é uma história que cria ninhos, uma história que cria vínculos entre o presente e o passado e vínculos que nos deixam felizes, que nos mostram a continuidade das gerações. Eu consigo pensar em alguns historiadores da época do Nietzsche, por exemplo, Michelet, que escreve a história da França, escreve uma história da Revolução Francesa. E o Michelet, claro, tem um pouco de história monumental na obra do Michelet, de você pegar a Revolução Francesa. Michelet é um dos maiores, se não o maior historiador da Revolução Francesa. Você pega e se inspira nos revolucionários, mas há também, e eu acho que é mais forte no Michelet, a ideia da Revolução Francesa ter criado valores que todos nós somos herdeiros e ficarmos felizes com isso. É um pouco o que o Michelet queria na sua história da Revolução Francesa. Claro que tem mais detalhes que eu não vou entrar aqui. Outro historiador, que era, na verdade, um amigo do Nietzsche. Na verdade, o Nietzsche admirava ele mais do que ele admirava o Nietzsche. É um historiador chamado Jacob Burckhardt, que escreveu, na época do Nietzsche, um livro que, pessoalmente, digo para vocês, está entre os meus 5 livros preferidos. Um livro chamado A Cultura do Renascimento na Itália, um livro sobre o Renascimento. Eu já li esse livro pessoalmente 3 vezes, e toda vez que eu leio esse livro, ele causa em mim uma felicidade por fazer parte, por ser herdeiro desta tradição renascentista. Claro que também há ali algo de monumental, de nos inspirar nesses homens do Renascimento, na obra do Burckhardt, mas há algo também de criar uma sensação de que nasce uma modernidade ali no Renascimento, que na visão do Burckhardt é bastante benéfica. Então, o segundo tipo de história é essa história antiquária, que pode nos dar vida ao nos fazer felizes ao contemplar esse passado do qual somos herdeiros. Mas, é claro, essa história também tem perigos. Quais? Essa história antiquária tem o perigo de criar homens que ficam tão fixados no passado, mas tão fixados no passado, que eles mumificam o presente. Quer dizer, que eles acham que tudo de novo é inferior ao antigo, que tudo de novo é ruim. Homens que querem paralisar a história de tão admirados e contentes que ficam com esse passado. Aí, nesse caso, a história antiquária está prejudicando a vida. Analisar o passado, ficar tão impressionado e feliz que você não quer nada de novo, que você não quer nada de diferente. Ora, existe um texto egípcio que você encontra na internet de homens idosos, lá no Egito Antigo, milhares de anos atrás, de homens idosos se queixando de que os jovens não são mais como antigamente, que os jovens não são mais disciplinados, etc, etc, etc. Quer dizer, parece que em vários momentos da história, a gente tem várias, além dessa, comprovações disso, sempre é comum que os mais velhos reclamem que os mais jovens não conseguem mais, que os mais jovens não estão dando mais. E nós precisamos, diz Nietzsche, tomar cuidado com isso. Porque, e não é que ele está defendendo os costumes mais novos, é que ele está dizendo que nós temos que sempre ter em nós o poder criador da vida, de criar coisas novas, de revolucionar, de mudar, de transformar o passado de alguma maneira. Então, a história antiquária tem esse perigo. O terceiro tipo de história é a história crítica, mais forte nos tempos atuais. É uma história que não tenta ver os grandes homens do passado, não tenta criar o nosso vínculo com as famílias, com as tradições antigas. É uma história que tende a analisar e julgar o tempo passado, mostrar as suas contradições, mostrar os nossos problemas. E como é que essa história pode servir à vida? Quando analisamos criticamente coisas terríveis que aconteceram no passado, por exemplo, a escravidão, isso nos ajuda a tirar o peso que essa tradição tem sobre nós. Ora, muitas coisas ruins do passado nos influenciam negativamente até os dias de hoje. Analisar criticamente o passado pode nos ajudar a se livrar dessas tradições ruins e pode nos ajudar a criar coisas novas, romper contradições que não servem mais. Então, para pegar um exemplo famoso, existe um livro chamado Fantasma do Rei Leopoldo, é um livro dos anos 90, e ele mostra como os belgas, na colonização do Congo, fizeram massacres terríveis. Tem várias fotografias famosas nesse livro, que circulam sempre na internet. E quer dizer, o que os belgas fizeram no Congo, numericamente falando, foram genocídios muitas vezes superiores aos genocídios que a gente conhece mais, como o genocídio nazista. Então é uma história crítica que é feita nesse livro, Fantasma do Rei Leopoldo, sobre a colonização belga no século XIX. É uma história crítica e que nos ajuda a cortar laços, mostrar o passado. Entretanto, essa história crítica também tem problemas. Qual é a figura do velho resmungão?
É aquele que reclama, 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 reclama e nada faz. E o Nietzsche diz, o perigo dessa história crítica é nos tornar velhos resmungões. Quer dizer, essa história crítica, nós criticamos o passado, mostrando suas contradições para transformar o presente. Entretanto, essa história crítica pode criar pessoas que já nascem velhas, palavras do Nietzsche. Pessoas que já nascem criticando isso, criticando aquilo outro, e não fazendo nada em relação a isso. Quer dizer, essa história crítica, se a gente não tomar cuidado, pode se transformar em mero falatório. Por quê? O Nietzsche vai dizer, se você analisar o passado das nossas civilizações, sempre, em todas as civilizações, seja europeia, seja americana, africana, todas as civilizações no passado vão ter histórias que hoje nós julgamos repulsivas, contraditórias e ruins. Se nós nos limitarmos a ficarmos criticando, temos o perigo de abafar a vida, transformar a vida num falatório sem necessidade e criarmos problemas. Então é nesse sentido que a história crítica também pode ser uma ameaça à nossa vida. Então nós vimos aqui os três tipos de história que o Nietzsche mostra, seus perigos contra a vida e a sua utilidade à vida. Vamos agora ver algumas outras observações que Nietzsche nesse livro faz sobre a história. Bem, o Nietzsche nesse sentido estava muito preocupado porque na época dele na Alemanha, aliás, quando estavam surgindo as primeiras universidades, os primeiros cursos universitários de história na Alemanha, o Leopold von Ranke foi um cara muito importante nesse sentido. Bom, o Nietzsche estava muito preocupado nessa época com o fato de ter muita gente que está consumindo cultura. Quer dizer, pessoa que sabe tudo de arte, sabe tudo de história, sabe tudo sobre o passado, de cultura, de música, só que todo esse conhecimento acabam sendo como pedras que pesam sobre nós e nos impede de nos movermos, de sermos alguma coisa. Nietzsche estava preocupado com pessoas que sabiam muitas coisas, tinham muito conhecimento dentro de si, então tinha uma cultura interior muito rica, mas por fora eram muito pobres. Essa cultura era como uma pedra que os impedia de se mexer. E a grande preocupação do Nietzsche era pessoas que estavam fazendo isso com crianças. Quer dizer, faz a criança ir para museu, decorar nomes de pessoas do passado, e a criança sabe tudo de pinturas, mas nunca pegou num pincel. A criança sabe tudo sobre os homens do passado, mas nunca fez nada na sua própria vida. Em vez de levar as crianças para a natureza, em vez de levar as crianças para fazer algo, para criar história, estavam enchendo a cabecinha delas de informações. Nietzsche, então, estava preocupado com o saber histórico, e não só histórico, artístico, cultural, de uma maneira geral, que pudesse abafar a vida. Nietzsche estava muito preocupado com pessoas para as quais a cultura era só uma pedra que nos pesava. Ou seja, isso é uma crítica à educação que vale muito para a época de hoje, né? O que vale alguém saber tudo sobre a estética em Hegel e nunca ter observado a natureza? Sentido o que os grandes pintores sentiram. O que adianta alguém saber tudo sobre os grandes homens do passado e ela mesma nunca ter nem sequer tentado ser uma grande pessoa no presente? Nietzsche se preocupa, em primeiro lugar, com esta cultura histórica alemã que mata a vida. Então, o estudo de história tem ainda esse perigo, né? Encher as crianças de informações e evitar e matar a vida delas, né? Não deixar que elas vivam a própria vida, porque fica enchendo ela com a vida de pessoas do passado. Nietzsche usa uma metáfora muito bonita. Quando a gente enche as nossas crianças de informações, a gente está esperando que a flor nasça antes da raiz e do caule. E isso é impossível. Precisamos dar raízes e caules para depois a criança poder ter a sua flor. Outro perigo de estudar história, e agora Nietzsche está criticando Hegel, é a gente começar a achar que nós estamos no fim da história, ou melhor dizendo, que nós somos mais evoluídos que os homens do passado. Nietzsche diz que muita gente que estuda história cai nessa ilusão, nessa bobagem, de acreditar que a história é um progresso e de que nós estamos no fim desse progresso. E os homens do 19 achavam isso era muito comum. Hegel e os hegelianos, e até mesmo muitos marxistas, tinham essa visão da história como um progresso, da história como uma escadinha. E o Nietzsche vai dizer que isso é uma ilusão, que isso é uma bobagem. Hegelianos e marxistas acreditavam que a história tinha leis. E o Nietzsche vai dizer, ora, se a história tem leis, se você enxerga no passado leis que regem a história, a dialética, a luta de classes, isso significa que você consegue também prever o futuro, já que as leis que regem o passado também regem o presente.
Se você não consegue prever o futuro, e eu não conheço ninguém que conseguiu prever, isso significa que a sua ideia de que a história é regida por leis é uma ideia falsa, uma bobagem. Se ela fosse verdadeira, você preveria o futuro. Olhando retrospectivamente, é claro que as coisas parecem inevitáveis, mas a história é muito mais parecida com aquilo que o Rimbaud chamou de um barco bêbado. Ela não tem leis, não tem regra, não tem progresso. Então, um outro perigo do estudo da história é a gente começar a achar que a gente está na velhice da humanidade, que nós somos mais evoluídos que os homens do passado, porque isso também pode abafar o nosso poder criador. Isso também pode fazer com que a gente não entenda que muitos grandes homens do passado lutaram exatamente contra as tendências e necessidades históricas. Foram homens que justamente romperam com a sua época, em vez de serem apenas e simplesmente produtos absolutamente esperados da sua época. Isso é outra coisa que o Nietzsche vai colocar. Mas o Nietzsche ainda aponta mais um perigo que a história apresenta para a nossa vida. Além de criticar aqueles que usam a história para abafar a vida, além de criticar os hegelianos, que acreditavam ver na história um sentido, um progresso, que são conceitos nihilistas para o Nietzsche, vazios, Nietzsche também faz uma crítica aos chamados, aqueles que foram depois chamados de os historiadores positivistas, isto é, os historiadores que acreditavam que a história podia ser totalmente objetiva, neutra, imparcial, que a gente poderia olhar a história, estudar a história como objeto e separado dele e assim não colocar os nossos valores. E é curioso, temos um vídeo aqui no canal sobre isso, né, chamado A Imparcialidade é Possível em Sala de Aula, você pode procurar, que o Nietzsche já fazia essa crítica. O Nietzsche dizia, veja, é impossível estudar a história de maneira objetiva, é impossível estudar a história de maneira imparcial, sem colocar valores. Por quê? Porque nunca conheceremos tudo o que aconteceu no passado. Nunca conheceremos todos os pontos de vista. Então, sempre que a gente vai trabalhar com o passado, a gente está sempre reconstruindo a partir do que a gente tem, de alguns pontos de vista, de alguns momentos. Nunca dá. Somente um Deus Todo-Poderoso conseguiria ver tudo o que aconteceu, todos os pontos de vista e assim ser imparcial. O homem é sempre limitado por sua cultura, por sua época, por aquilo que dá tempo de ler. É impossível. Nós gostamos de lembrar, eu gosto de lembrar, de um conto do escritor argentino Jorge Luis Borges, um conto sobre o mapa da China. O conto é de um homem que quer fazer o mapa perfeito da China. Ele vai lá e tal. O problema é que, qual é o tamanho do mapa perfeito da China? O tamanho da China. É impossível fazer um mapa perfeito que se identifique com aquilo que ele busca representar. Toda representação é uma reapresentação. Então existe a China e você está apresentando a China sob uma forma de mapa. Nunca dá para o mapa ser igual à China, senão não precisaria de mapa, porque a gente já tem a China. Por que eu estou lembrando esse conto do Jorge Luis Borges? Quando eu tento escrever sobre o passado, então, sei lá, eu vou escrever sobre os últimos 500 anos da história do Brasil. Essa minha história só seria neutra, imparcial, se durasse 500 anos para você ler. Aí poderíamos falar em alguma imparcialidade. Mas você não tem 500 anos para estudar história. Você tem muito menos do que isso. Então a gente tem que sempre resumir, condensar, sintetizar. Então aí já estão os nossos valores, objetivos. É impossível um ensino, um estudo imparcial. Então o historiador, vai dizer o Nietzsche, o bom historiador vai se inspirar muito mais nos artistas do que nos cientistas. O bom historiador, então um artista que pinta uma paisagem, ele sabe que o seu quadro não é igual à paisagem. Ele sabe que o seu quadro é uma representação da paisagem, quer dizer, uma reapresentação da paisagem. Então no quadro daquele artista vão estar algumas sensações, sentimentos, algumas ideias que são importantes daquela paisagem. O historiador, da mesma forma, ao escrever sobre o passado, se ele for um bom historiador, como um bom artista, ele vai colocar no seu livro aquilo que o passado pode nos trazer de importante, ou de belo, ou que nos ensine. Quer dizer, então esses conceitos de objetividade, de progresso, de imparcialidade, de leis da história, são conceitos nihilistas, são conceitos vazios. Nietzsche espera, Nietzsche quer uma história que sirva a vida. Que o historiador, como um artista, saiba que aquilo que ele vai captar do passado nunca será tudo, sempre será uma reconstrução. Que então, se tudo sempre será uma reconstrução, que essa reconstrução seja boa para nós. Um
Muito bem, espero que você tenha entendido. Caso você tenha interesse em ler, o livro do Nietzsche tem muito mais ideias do que eu coloquei aqui. A Segunda Consideração Intempestiva não é um livro difícil de entender, é um livro tranquilo, é um livro relativamente pequeno, fácil de ler. Lembrando sempre a vocês que se vocês tiverem interesse no nosso site, se liga nessa história, nós temos um curso completo de filosofia, história, geografia, sociologia, voltado exatamente ao Enem. Espero que vocês tenham entendido, então. Todas as dúvidas, questionamentos, sugestões, coloca nos comentários que a gente sempre lê com muita alegria. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.